Continuando nossas aulas sobre química do aquário, um assunto mais científico, finalmente aí, né? Tava demorando para gravar algo do tipo. Então vamos de química do aquário e hoje a gente vai entender que diabos é o KH, o que ele interfere, quando eu devo me preocupar, como medir, o que eu devo saber sobre o pH e o que de relevante ele tem no meu aquário. Fica comigo aí até o final para a gente descobrir e desenrolar umas ideias sobre o KH. Fala povo, Rikigama aqui. Tá aí mais um assunto que quando eu tento explicar para alguém que está começando principalmente, lá vem aquela cara de... Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Eu sei, é muito difícil para quem está começando no aquário entender toda essa questão química, física e biológica do aquarismo. Mas eu tenho que te dizer que o aquarismo é basicamente química, física e biologia. E tirando a parte biológica que envolve a macrovida, ou seja, aquela vida que você consegue enxergar no seu aquário, o restante é tudo coisa que você não consegue enxergar se você não tiver a ajuda de alguns equipamentos ou testes que identifiquem a presença... Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de gamátrica. a presença ou a ausência desses elementos no seu aquário. É por isso que esse programa aqui hoje está sendo apoiado pelos nossos amigos da Onda Aquários, com os produtinhos da Prodac. Esse aqui é o teste de KH, e somente com um teste de KH você vai conseguir, de fato, identificar esse elemento no seu aquário. Tá, beleza, mas o que diabos é o KH? Você já deve ter assistido os outros 2 episódios sobre a química do aquário, onde eu falo do pH e do GH, certo? Assim eu espero, você já deve ter assistido esses 2 vídeos aqui. Bom, o KH é mais ou menos o elo que consegue correlacionar todos esses parâmetros, ele costura tudo isso e ele meio que protege um desses parâmetros. Eu nunca tinha usado o termo proteção para definir o KH, mas hoje, depois de ter dado uma estudada, realmente eu acho que é um termo bem relevante e você vai entender um pouquinho mais para frente. Então, como que o KH costura tudo isso? Bom, a gente já entendeu que o GH é a dureza geral da água. É quando a água está mole ou dura. Como assim? Para mais detalhes, assiste lá o episódio sobre o GH. Mas o GH é basicamente a quantidade de minerais que estão presentes na água, principalmente as quantidades de cálcio e de magnésio. E o GH tem lá suas funções importantes nas questões reprodutivas e comportamentais dos peixes, as questões osmóticas dos animais, toda aquela coisa que você pode verificar no vídeo do GH. Mas, basicamente, são os sais dissolvidos na água, os minerais, que têm importância osmótica para o peixe. Tem também importância na condutividade elétrica, que vai interferir na comunicação dos animais. Enfim, tem toda aquela questão que você vê lá no videozinho sobre o GH. O pH é o potencial hidrogênico. É basicamente a quantidade de poder que o hidrogênio tem de neutralizar os ácidos. Quanto maior o seu pH, mais alcalina é a sua água. Grave bem esse termo, alcalina. Quanto menor potencial hidrogênico tem, menor pH, mais ácida é a sua água. Os químicos mais puristas, que estão fora do aquarismo, eles gostam de usar o termo ácido-base. Base para alcalino, beleza? Mas no aquarismo a gente usa o termo alcalino, que não deve ser confundido com alcalinidade. Alcalinidade já é relacionado ao KH. Então existe essa confusão, alcalino e alcalinidade. Hoje a gente vai tratar basicamente sobre alcalinidade, mas a gente vai também demonstrar como que a alcalinidade do seu aquário interfere no seu pH, basicamente, e como que ele costura toda essa teia pH, GH e KH. O KH sim tem
a capacidade de impactar diretamente no seu pH. Ele não é um parâmetro que vai prejudicar diretamente os animais, mas por conta dele estar desregulado ou pouco presente na sua água, ele pode trazer complicações para o seu pH, e aí sim, a flutuação do pH muito drástica vai prejudicar os seus animais. E olha só, eu disse muito drástica, porque alguma flutuação de pH naturalmente vai existir no seu aquário, principalmente quando ele é um aquário plantado ou um aquário de recife de corais. Isso porque os seres fotossintéticos consomem minerais e respiram, e na respiração eles liberam ácidos, e esses ácidos interferem diretamente no KH e no pH. Por exemplo, durante a noite, as plantas fazem inversão da respiração delas e liberam gás carbônico na água. E o gás carbônico é um elemento ácido, e esse ácido vai corroer, vamos dizer assim, corroer íons importantes que definem o seu nível de KH e de pH. Outras questões fisiológicas do seu peixe também liberam ácidos, e esses ácidos também vão interferir diretamente no pH e no KH. A própria respiração dos animais já gera um gás carbônico, o que gera acidificação. Também a decomposição dos compostos orgânicos, as fezes dos animais, a ureia, tudo isso gera a acidificação da água. E você precisa de minerais e íons específicos para neutralizar essa acidificação, além de trocas parciais de água, uma boa filtragem, uma boa capacidade enzimática na sua filtração. E aí eu estou falando sobre boas bactérias benéficas, uma boa colônia ali trabalhando para consumir tudo isso e neutralizar boa parte dessa acidificação. O que segura bastante isso daí é justamente o KH. Sem a presença de carbonatos e bicarbonatos, né? Sem essa resistência desses carbonatos e bicarbonatos, o seu pH vai ser diretamente interferido por essa acidificação natural que vai rolar dentro do seu aquário. Então, é por isso que eu disse lá no começo que um bom termo para o KH é o termo proteção. Ele protege o seu pH. Ele impede que o seu pH venha a ter flutuação. Então, vamos lá. KH é literalmente, é basicamente a dureza dos carbonatos. É a presença de bicarbonatos e carbonatos dissolvidos na água. E esses carbonatos e bicarbonatos vão servir de proteção, de barreira, de obstáculo para que os ácidos cheguem no seu pH. E aí, se os ácidos chegarem no seu pH, ele vai começar a decair o seu pH. Lembra? Potencial hidrogênico. Os ácidos consomem íons de hidrogênio que vão fazer o nível desses íons caírem e sim transformar a sua água em mais ácida. Entende? Então o pH basicamente é o poder que o hidrogênio tem de neutralizar esses ácidos. O KH é a barreira que protege esse hidrogênio e impede que o seu KH caia. Então vamos lá, só recapitulando rapidinho. GH, presença de minerais importantes para as questões osmóticas, as questões suplementares, as questões comportamentais e reprodutivas dos peixes. GH, minerais na água. O GH fornece alguns minerais que vão se decompor em carbonatos e bicarbonatos, que vão gerar a nossa barreira protetora, o nosso obstáculo para chegar no pH, o KH, beleza? O KH é o que vai proteger o seu pH, é o que vai estabilizar o seu pH. E aí, por fim, o pH, que é o potencial hidrogênico. É a capacidade que a água tem de neutralizar os ácidos. Só que essa capacidade não vai ser afetada se o KH estiver bem estabelecido na sua água. Entende agora a importância do KH? O KH é o elemento que não tem interferência direta nos seus animais. Porém, ele tem importância num último elemento que vai ter sim importância direta na vida dos seus animais, porque a flutuação de pH, sim, é prejudicial para os seus animais. Causa literalmente sofrimento, causa mal-estar nos seus animais, essa flutuação. Então você não quer que o seu pH flutue. E se você não quer que o pH flutue, você precisa cuidar muito bem do seu KH. Ficou claro? Acho que ficou bem nítido essa introdução?
Então vamos entender minuciosamente como se comporta o KH para a gente poder saber como controlar o KH. Fechou? Então, como eu acho que deu para identificar, o KH ele não é permanente. Não adianta você regular uma vez o KH e tá tudo bem. Você tem que ficar de olho nele. Eventualmente, nas manutenções é bom você testar. E aí eu indico o nosso speed test, né, para você ter uma noção de como andam as coisas. O speed test vai identificar se está tudo bem, está tudo numa boa. Se por um acaso no seu speed test o KH deu muito baixo, aí você vai usar o nosso teste específico de KH para identificar com mais precisão o que está rolando dentro do seu aquário. Qual é o nível de KH e qual é a ação que você vai precisar tomar para corrigir isso. Então, o KH ele é consumido pela presença dos ácidos, pela presença e pela fabricação de ácidos dentro do seu aquário. Como a gente já viu, esses ácidos aparecem naturalmente pelas ações fisiológicas dos peixes, né, própria respiração, tudo mais, pela fisiologia das plantas. Naturalmente, os ácidos aparecem na água e o KH precisa estar lá como um escudo, como uma barreira protetora para segurar o pH. Mas essa barreira, ela é literalmente consumida por esses ácidos, beleza? Então, você identificar essa barreira, a quantidade de barreira que você tem, é importante e você observar como ela se comporta. De repente, você fazer o teste. Quando você for fazer o teste de KH, eu vou ensinar como fazer o teste de KH da forma correta, beleza? Fica aí até o final que você vai aprender como fazer de forma correta o teste de KH. Não é só mediu, tirou a quantidade e já era. Não, você precisa entender como o KH está se comportando no seu aquário. A gente já chega lá. O KH também é muito importante porque alguns elementos que proporcionam a presença dessa barreira também são consumidos pelo próprio aquário, principalmente quando você tem um aquário de água salgada, por exemplo. Os animais que constroem esqueletos, e aí eu estou falando diretamente dos corais, os corais utilizam carbonatos para formar o seu esqueleto. E aí eles consomem dessa reserva, desse escudo, consomem esses carbonatos para a construção do seu próprio esqueleto. Isso vai interferir diretamente, como os ácidos interferem, vão interferir diretamente na quantidade de escudo protetor que você tem ali. Por isso que o KH em aquários marinhos é tão importante de ser observado e mantido. Lógico que a própria presença desses corais e dos esqueletos e das conchas e de tudo que tem de calcário dentro do aquário vai manter o KH razoavelmente estável, vai manter ele estável lá por muito tempo. Só que a construção de novos esqueletos consomem tudo isso e aí rola uma preocupação especial com o KH no aquário marinho. Só para ressaltar, só para lembrar, o teste de KH da Prodac consegue medir a presença desse escudo em água doce e água salgada, beleza? Isso é muito importante de lembrar. No aquário de água doce, basicamente todos os crustáceos, moluscos com concha e plantas consomem também carbonatos, também consomem elementos que formam esse escudo protetor. Então, em aquários plantados, principalmente, que consomem bastante, é muito importante você ter ciência da quantidade de carbonatos dissolvidos na água, porque as plantas consomem. Para você que tem crustáceos e moluscos com concha, também é importante, porque esses animais os crustáceos usam para a formação do exoesqueleto e os moluscos com concha, obviamente, usam para formar as suas conchas. Então, se você tem ampulárias e gosta muito dessas ampulárias, é muito importante que você tenha noção de quanto KH tem na sua água, porque o consumo dela em relação a esse escudo vai alterar a presença desse escudo, o que vai deixar o seu pH vulnerável. Então é importante também você ter essa noção, essa ciência de quanto de carbonatos tem dissolvido na sua água para saber se vai ser suficiente para suprir as necessidades de plantas, crustáceos e moluscos no aquário marinho dos corais, e se vai ser suficiente também para manter a proteção do seu pH. O papo todo até agora nos leva a entender que o KH deve ser mantido sempre alto, tá certo? Não, tá errado.
Existem situações em que você quer que o KH seja baixo. E aí existe aquela luta contra o KH. Infelizmente, o nosso país, por ser tão grande, ter um território tão extenso, as águas que saem das torneiras de determinadas regiões saem muito diferente de outras. Então, não é algo muito padronizado, né? Cada região do mundo, cada região do país, cada região, às vezes, da própria cidade, tem a água saindo muito diferente de um ponto para outro. Então, as torneiras não se conversam muito bem, não é algo muito padronizado, por isso que a gente tem que testar. Existem regiões que a água da torneira sai muito dura em todos os aspectos, né? Tanto na presença de GH, né? dos minerais dissolvidos, quanto a presença desse escudo protetor, que pode ser um escudo que atrapalha também o rolê, a gente vai entender, bem como em regiões que tem pouca presença de minerais na água e aí fica uma água mais mole. Isso acontece, isso é comum. Então o ideal é sempre medir a água que sai e você entender primeiro como é a água que sai da sua torneira. Depois você formar estratégias de como tratar essa água para deixar ela boa para o seu aquário. Quando a água da torneira sai muito mole, né, sai uma água sem presença de minerais, fica fácil porque aí você só precisa corrigir isso, né? Aplicar minerais nessa água, certo? Fica mais fácil. É mais fácil você aplicar minerais do que retirar esses minerais. Precisa dar um jeito de consumir esses minerais. Eu já te ensino como, mas a água mais mole é mais fácil de tratar do que a água mais dura. A água, quando ela sai pobre em minerais, você vai lá, compra os minerais, adiciona e tá tudo certo. Aí você vai ter tampões, minerais mesmo que você pode comprar. Existem produtos que têm um complexo mineral todo completinho para você colocar na água e regular tudo isso. Então existem formas de você adicionar esses minerais e tá tudo bem. Então normalmente quando ela vem com GH baixo, ela também vem com KH bem baixo. E aí fica difícil de você brigar com o pH. Você vai sempre tentar subir o pH e às vezes ele não fica estável, porque você precisa, além de aumentar o pH, aumentar a barreira que mantém esse pH legal, mantém esse pH alto. A maioria dos peixes gostam do pH um pouco mais alto. E o pH um pouco mais alto, posso acabar te confundindo agora, mas vamos lá. pH alto a gente considera quando ele é acima do 7.0, beleza? Mais detalhes lá no vídeo sobre pH, você vai entender legal. Mas quando a gente fala de pH alto, normalmente é acima do 7. Estou falando de água alcalina. Porém, no aquarismo, você pode considerar sim o pH alto a partir de 6.8, tá? Eu sei, confusão, discussão, choro e ranger de dentes aí, tem gente arrancando a camisa, tem gente dando grito, arrancando os cabelos comigo, mas de fato é isso, tá? No aquarismo, acima de 6.8 já é um pH alto, beleza? Já tá um pH caminhando para o alto, vamos dizer assim, aí você fica mais tranquilo, não precisa arrancar os seus cabelos. Porque na natureza você encontra pH realmente muito baixos, tá? Abaixo do 6.6 ali, 6.4, às vezes 6.2, às vezes 6.0. Se você quer saber, na natureza tem peixes vivendo até um pH quase um 5 ali e de boa, tá? Não vou nem arriscar falar mais baixo que isso, porque aí sim você vai ficar careca. Mas sim, tem peixes vivendo em pHs muito baixos, água muito mole. Isso é muito comum na região amazônica, onde tem muitos materiais úmicos dissolvidos na água, que deixa a água mais mole e mais ácida. Se você visse o pH onde acarás discos e acarás bandeiras, tetras neon são capturados, você ia cair para trás. Esses pHs são corrigidos, esses KHs também são corrigidos no processo de transição da captura desses animais selvagens para serem adaptados para o aquarismo. Eles são corrigidos para ficar mais aceitável para a água que sai da sua torneira, para ficar um pH mais comercial e não tão mais natural. Então os peixes são acostumados, são aclimatados ao novo pH. Então fica claro que isso também é possível, você aclimatar os seus animais a novos pHs, KHs e GHs. Bom, diminuir o KH não é uma tarefa fácil. Se você precisa dessa água mole para atingir mais ou menos ali próximo
do que esses animais encontram na natureza e que é o que eles preferem para você diminuir esse KH, para que ele pare de interferir no seu pH. Para que isso aconteça, você precisa remover carbonatos e bicarbonatos da água. E o processo mais fácil de se conseguir isso, infelizmente, envolve um equipamento que é um pouco caro. A forma mais eficiente é utilizar sistemas de RO, osmose reversa ou deionizadores, filtros deionizadores. Você vai remover íons dessa água, vai deionizar, tirar íons dessa água, tirar minerais. A osmose reversa, né? A palavra osmose significa que ela puxa esses elementos, ela sequestra esses minerais, tira eles da água, separa eles da água e aí sai uma água desmineralizada do outro lado do filtro. Então, filtros desmineralizadores, filtros RO, filtros deionizadores, eles removem esses íons, removem esses minerais, esses sais, sai uma água que a gente fala de água zerada, água extremamente mole, sem a presença de nenhum mineral do outro lado desse filtro. E aí você vai repor somente os minerais que você quer repor, com controle, a quantidade que você quer repor, se você quer repor. Quando você tem aquário marinho e você pega essa água desmineralizada e coloca o sal sintético, nesse sal já tem a presença de alguns minerais importantes para a manutenção do aquário. Quando você está falando de aquário de água doce, você vai precisar usar repositores minerais para regular essa água. Isso fica para um papo mais para frente num outro episódio, beleza? O importante é você saber que você regula isso, você acrescenta minerais. Então a forma mais fácil de você reduzir o KH de uma torneira que sai muito dura e você fica brigando com o pH do seu aquário e não consegue atingir nunca uma água ácida, é você usar um filtro de RO, um filtro desmineralizador. E aí você pode fazer o quê? Você pode mesclar essa água de RO ou água desmineralizada por um filtro desse, mesclar ela com a água do seu próprio aquário para dar uma diluída nesses minerais e conseguir aí um escudo menor do KH para poder sim regular com mais eficiência o seu pH. Então, água de RO é uma saída. Você pode usar também materiais úmicos. O que são esses materiais úmicos? São materiais que se decompõem na água, liberam ácidos e consomem minerais, corroem esses minerais presentes na água e, consequentemente, faz com que o pH e o KH caiam. Que materiais são esses? São materiais orgânicos. Podem ser folhas e troncos, que vão se decompor na água naturalmente e aí vão naturalmente, e o naturalmente envolve um tempo natural, e esse tempo natural às vezes não é do nosso agrado, mas de fato funciona. Com o tempo, a decomposição desses materiais vão fazer o seu pH decair, porque os ácidos estão corroendo o seu escudo, que é o KH, e aí, eliminando a presença desses carbonatos e bicarbonatos, eles alcançam o seu pH, o seu hidrogênio, e aí vai fazer o seu pH cair também. Beleza? A presença das madeiras, das folhas, dos troncos em decomposição vão te ajudar nesse sentido. Na maior parte dos peixes do mundo, você vai ter o movimento oposto. Você vai ter peixes que preferem uma água de neutro para cima, para mais alcalina, e consequentemente um pH mais estável para cima, mais alto, certo? E aí, para você manter razoavelmente bem aí esse parâmetro, você pode usar também elementos naturais, que seria a adição de conchas, de rochas calcárias, de material calcário de qualquer natureza que influencia o seu pH a ficar mais alto. Então você tem conchas, corais, moídos que você pode pôr aragonita, você pode pôr algumas rochas que têm a presença de bicarbonatos e de carbonato, por dolomita. Então tem uma infinidade de materiais que você pode usar, além da adição de sais minerais específicos para o aquarismo, repositores minerais, suplementos minerais para o seu aquário. Principalmente quando você tem um aquário plantado, você coloca muitos suplementos minerais na água para o consumo das plantas. Então tem formas mais abrangentes de você conseguir. É mais fácil você conseguir deixar a sua água mais dura do que mais mole.
beleza? Nos dois sentidos, tanto no sentido de GH quanto no sentido de KH. E, consequentemente, tudo isso vai influenciar no seu pH. Antes de falar sobre quais os parâmetros ideais de KH para cada tipo de aquário, você precisa entender como ele é medido. Ele é medido com testes químicos ou elétricos, onde você pode identificar uma escala. E essa escala, ela normalmente é medida em partículas por milhão. Então, partículas por milhão, literalmente, vai identificar a cada milhão de partículas quantas partículas são referentes a bicarbonatos e carbonatos. E aí você vai conseguir medir a quantidade de partículas de bicarbonatos e carbonatos por milhão de partículas geral. Ou pode ser medidos em graus alemães de KH, que é o mais fácil, na minha opinião. É DKH, eu acho a sigla. Aí fica bem mais fácil de medir. No caso do nosso teste da Prodac, esse KH é medido em graus alemães de KH. Aí é aquela sigla DKH, beleza? Não é partícula por milhão. Ela traz precisão para você, mas uma precisão ainda maior do que isso seria medir em ppm, em partículas por milhão. E aí as formas mais precisas de fazer esse tipo de medição de partículas por milhão seriam as formas eletrônicas, beleza? Então, são equipamentos mais específicos para a área química industrial mesmo. Medir exatamente as partículas por milhão. Aí são equipamentos eletrônicos. Reagentes químicos normalmente usam graus alemães. E aí você vai contar a quantidade de material químico que você coloca na água para que ela tenha alteração colorimétrica. E aí vai ter a reação química que vai te mostrar a quantidade de graus alemães da presença desses carbonatos e bicarbonatos, beleza? O teste da Prodac mede em graus alemães. E aí, quantos graus alemães de KH eu preciso ter no meu aquário? Primeiro você precisa saber que tipo de aquário é o seu. Então, trazendo uma lista bem resumida aqui, bem simples e bem rápida de possíveis aquários, existem muitos mais aquários do que esses que eu vou conseguir citar aqui. Mas o mais básico tá por aí, beleza? Então, para aquários tropicais, aquários comunitários, aquários que você tem ali quínguios, maioria dos barbos, né, peixes mais tropicais, mais tranquilos, até alguns amazônicos, alguns tetras, tal. Não todos, mas a maioria dos peixes tropicais vão gostar ali do KH entre 4 graus alemães e 8 graus alemães. Então, entre 4 e 8 nessa escala é o que a maioria dos peixes tropicais de água doce vão gostar, 4 e 8, beleza? E essa escala vai fugir um pouco quando você vai para os extremos da parada da água doce aí, que são ciclídeos africanos ou peixes amazônicos. Esse meio termo dos peixes tropicais gostam, a grande maioria, plati, molinésia, paulistinha, espada. Esses peixes mais básicos, mais tropicais, os barbos, eles gostam desse nível aí. Beleza? Vamos seguir aí. Camarões gostam da presença do KH, mas pero no mucho. Ali mais reguladinho, porque eles precisam dos carbonatos para formar seus exoesqueletos, porém eles se comportam melhor numa água mais molinha, né? Então, e as questões reprodutivas funcionam melhor também. Então é complicado aí de manter para camarão um nível correto, mas eles vão gostar aí um pouquinho mais baixo, de 2 até 5 de KH, beleza? É o que eles gostam. Os ciclídeos africanos já gostam de porrada na cara. Os caras já são brutos, os caras já são casca grossa. E eles precisam, a questão osmótica deles ali trabalha para um comportamento osmótico mais estranho. Para mais detalhes, vai lá no vídeo sobre o Rift Valley, você vai entender melhor. Mas no geral, ciclídeos africanos a gente mantém o KH alto, isso porque o pH é alto. E o KH ele anda muito em conjunto com o pH. Quando você sobe o pH, a presença de materiais que aumentam o pH também aumentam o KH. Então, como anda junto, normalmente o KH vai estar bem alto. Acontece do pH estar muito alto e o KH baixo? Acontece. Isso pode acontecer também, né? Principalmente quando você tem uma boa filtragem ou aqueles ácidos que aparecem naturalmente não são suficientes para alterar tanto assim
o seu pH. Então pode acontecer de você não ter escudo nenhum e ter o pH alto. Pode acontecer isso, acontece. Só que qualquer presença desses ácidos que corroem lá o potencial hidrogênico, como não tem o escudo protetor, pode interferir diretamente no seu pH. Então pode acontecer de você ter o pH alto e o KH bem baixo, pode acontecer. E tá tudo bem, desde que os ácidos que aparecem no seu aquário não interfiram lá no pH. E aí os ácidos você já viu lá, né? Pode ser matéria úmica, pode ser pela fisiologia dos peixes ou das plantas. Então, presença dos nitritos, nitratos, que são ácidos, por exemplo, podem interferir lá. Beleza? Entendeu? Então, por isso que eu falo, normalmente, quando o pH é muito alto, o KH também mas não é impossível que não seja. Ficou claro? Os discos, bandeiras, gostam do KH mais baixo também, lá por volta do 3, mas também vivem bem num KH até 8. Tá bom? Então tem uma faixa legal aí, uma faixa grande. Pode acontecer do KH ser alto e o pH ser baixo? É muito raro, é muito difícil disso acontecer, porque os carbonatos vão interferir lá na capacidade do seu pH baixar. Então normalmente água mole é mais ácida, normalmente. Aquários plantados também, de 3 até 8. As plantas consomem esses carbonatos, bicarbonatos, tá? Tem um consumo aí interessante. Tem também a questão da respiração das plantas, que acaba degradando toda aquela coisa que a gente já conversou, você já sabe, beleza? Então, aquários plantados até 8. Normalmente a galera mantém um pouco mais alta quando a preocupação maior do seu aquário for as plantas, né? O foco principal for as plantas, normalmente o pessoal mantém um pouquinho mais alto para você ter um suplemento para as plantas, beleza? Aquários salobros normalmente são alcalinos por natureza, porque estão próximos do mar, tem toda aquela coisa calcária, parará. Então, normalmente aquário salobro também é duro, também tem a presença de bicarbonatos e carbonatos bem alta. E lagos normalmente seguem ali os aquários tropicais, né, de 4 até 8, beleza? Isso é mais ou menos, tá, galera? Isso não é uma regra. Existe gente criando, reproduzindo ciclídeos africanos em KH baixo? Existe, normal. Isso pode acontecer, desde que o pH seja favorável, esteja estável, tá? Então é raro, mas acontece, tá? De você ter o pH alto sem presença do KH. Acontece. Lembre que o KH é um escudo, ele vai proteger o seu pH. Então, se você está com o pH zerado, você tem que tomar cuidado com a presença dos ácidos que aparecem de forma natural. Então, redobre a atenção na sua filtragem, faça trocas parciais mais frequentes, que aí você mantém a presença desses ácidos que surgem naturalmente no seu aquário, mantém isso baixo e aí você não vai interferir no seu pH, ou vai interferir pouco no seu pH, tá? Se você não consegue regular o KH. Então, também não é para se desesperar com o KH. É importantíssimo ter ele para questões protetivas, né? Para você proteger o seu pH. Mas não significa que a ausência dele é ruim. Como eu disse lá no começo, o KH ele não interfere diretamente no seu peixe, ele vai interferir indiretamente. O pH sim, o pH flutuando muito bruscamente vai interferir no seu peixe. Também não se preocupe tanto com flutuações naturais do pH dentro do seu aquário, porque naturalmente na relação dia-noite, fotossíntese, toda aquela coisa, seu pH também flutua, beleza? Aquários marinhos vão seguir ali um KH bem alto também, naturalmente pela presença de todos aqueles elementos calcários, pH mais alto. E é importante que seja alto porque há muito consumo de carbonatos no aquário marinho, né? Os corais estão consumindo constantemente. Essa reserva alcalina também é um outro nome que o pessoal usa, principalmente para aquário marinho, se usa esse termo reserva alcalina. Olha só que termo interessante, porque usa o termo do pH, né? Alcalina, reserva, mas o termo reserva explica muita coisa, né? Reserva, que vai ser consumido, consome dessa reserva antes de alcançar a fonte principal lá, que vai interferir no hidrogênio. Que mais? Agora eu vou ensinar para vocês como testar de forma efetiva, precisa, eficiente e principalmente da forma correta o seu KH. Ah, Rick, é fácil, é só você seguir o manual de instruções, não é? Sim, siga o manual de instruções, mas siga essa dica que eu vou te dar.
Não adianta você escolher um período do seu dia. Isso eu vou ousar aqui causar uma discórdia gigantesca no mundo aquarístico. Eu sei, já vai ter gente de novo tirando a camisa, Tô passando mal. arrancando os cabelos, Tô sentindo um calor. porque não concorda comigo. Tô ficando doido. Tô doido. Pra essa galera, eu só tenho a dizer que eu não tô nem aí. Mas você concorda se você quiser, eu aconselho que você, particularmente, eu aconselho que você tem que concordar comigo. É errado você medir esses parâmetros num período do dia e achar que é isso aí. Por exemplo, eu pego um belo sábado de manhã. É lógico que assim, para você saber mais ou menos ali, vale. Mas eu aconselho que você faça dessa forma que eu vou explicar. O que normalmente a gente faz? Normalmente a gente pega aí um sábado, um domingo de manhã, é dia de fazer TPA, é dia de ligar lá o Respondendo Comentários, assistir o Rick Gama, ouvir o Rick Gama fazendo as minhas manutenções no meu aquário. Show! Legal, vamos lá. Troca água, faz isso, faz aquilo, medições, tal. E aí eu faço as minhas medições, anoto as minhas medições no caderninho. Olha só, dia tal, o meu pH deu tanto, o meu KH deu tanto, o meu GH deu tanto, e é isso aí, olha que beleza, estou satisfeito. E acabou. Tudo bem, você tem um controle ali, mais ou menos, no seu KH, no seu GH, no seu pH. Se você quer ter um controle mais preciso e saber como ele se comporta no seu aquário de fato, e saber se isso está sendo bom, e saber se isso pode ser perigoso ou não para os seus peixes, faça dessa forma. Chega no dia de manutenção do seu aquário, liga lá o Rick Gama, o Aquagama rolando lá, o Respondendo Comentários, vai fazer as suas manutenções, faça as suas medições e anote o horário que você fez, quantas horas de luz, por exemplo, você tem no seu aquário nesse período que você fez a medição, se o seu aquário está acordado, há quanto tempo o seu aquário está acordado, né, literalmente, e qual é o nível, os níveis todos, né, no geral, mas aí vamos tratar do KH. Meça o nível de KH que você tem no seu aquário nesse período. Eu fiz a manutenção às 10 horas da manhã e às 10 horas da manhã o meu KH estava em tanto, beleza? E o meu pH estava em mais outro tanto. Fez a medição, beleza. Lá para as 3 horas da tarde, mais ou menos, relativa ao seu aquário, tá? Não ao dia normal, porque às vezes o seu fotoperíodo é diferente. O aquário tem um fotoperíodo diferente da luz do sol natural. Então, às 3 da tarde, relativa ao seu aquário. Beleza? Então, às 3 da tarde, segundo o seu aquário, segundo o seu fotoperíodo. Vai lá e faça as medições de novo, tá? E anota, você vai ver que já tem uma diferença do KH matinal para o KH vespertino. Você vai ver essa diferença. KH da manhã, KH da tarde já tem uma diferencinha ali. Não é o seu teste que está ruim, não é você que está fazendo algo errado. É porque o seu KH se movimentou mesmo. Seguindo essa mesma dinâmica, você vai lá à noite, quando está tudo apagado, por algum tempinho ali, mais ou menos umas 10 horas da noite, relativas ao seu aquário, umas 10, 11 horas da noite, no seu aquário, você vai e mede de novo como o seu KH está se comportando no escuro, né? Sem a questão fotossintética dos seres fotossintéticos. Como que o seu KH está? Qual que é a reserva que está marcando? Se todos esses testes deram algo bem estável, ok, beleza, você tem pouca preocupação. Se todos esses testes teve uma flutuação muito grande, aí você se preocupa, porque a flutuação grande do KH pode também fazer o pH flutuar muito, e aí sim, a flutuação do pH é o que preocupa, beleza? E se você quer complementar, ainda meça mais uma vez, uma quarta vez, pela madrugada e veja como está rolando, como os níveis de KH e de pH estão se comportando. Essa é a forma correta de você fazer medições de pH e de KH. Eu vou testar isso hoje, vou começar hoje aqui essa questão e eu vou tentar trazer resultados aqui nesse vídeo mesmo. Oi, eu tô aqui editando o vídeo, como vocês podem ver, eu liguei aqui uma luz safada, coloquei meu bonezinho da Soma para poder falar com vocês desse jeito todo estranho, porque o que acontece? Eu estou editando esse vídeo que você está assistindo agora, como vocês puderam perceber. E o que rolou? Eu estou
Inclusive aqui do meu lado, tava com todos os testes aqui. Caiu no chão. Peraí. Todos os testes aqui e tal. Que eu tô fazendo um experimento, né? Do fotoperíodo relativo ao pH e KH, só que deu errado. Acabei pulando um horário, acabou dando errado, e aí vai atrasar a edição e tudo mais. Então o que eu decidi fazer? Vou fazer algo melhor. Eu vou fazer um vídeo específico ainda essa semana. Quem sabe sai um vídeo específico mostrando como se usa o teste do KH, tá? Vou demonstrar o passo a passo, tudo bonitinho. E de quebra vou mostrar como se faz o teste do jeito que eu estou indicando, relativo ao fotoperíodo. Você não precisa fazer esse teste sempre, tá? É mais uma questão de conferência. De vez em quando é bom você fazer esse teste do jeito que eu estou falando de fazer, né? Relativo ao fotoperíodo, para você ver como está se comportando o seu aquário. Como que eu decido fazer esse teste dessa forma? Sei lá, tem acontecido algo estranho no seu aquário? Por exemplo, mortes misteriosas no seu aquário, do nada morreu um peixe. Por que do nada morreu esse peixe? Aí é bom investigar de uma forma mais detalhada. E talvez o teste do KH e do pH relativo ao fotoperíodo te traga respostas. Então, por isso que é legal você fazer o teste dessa forma. Para não complicar a minha edição aqui, para o vídeo não ficar muito extenso e para eu ter mais um conteúdo interessante para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse teste em outro vídeo para poder demonstrar com mais clareza. Eu comecei a fazer os testes no meu Full Prodac, que está muito estável, então não traria tantas diferenças para vocês, mas eu encontrei aqui na minha casa um aquário que está se comportando de uma forma meio diferente, e aí vai ser legal eu documentar ele nesse vídeo que eu vou fazer para vocês, beleza? Então tenha um pouquinho só de paciência. Vou ver se ainda essa semana eu consigo lançar esse vídeo para vocês dos testes aqui nos meus aquários, tutorial de como fazer o teste e de como fazer o teste relativo ao fotoperíodo. Logo mais saia esse vídeo. Continue com aquele eu que está ali dentro do computador. É isso aí. Beleza? Então acompanhem aí para vocês verem como os meus KHs e pHs se comportaram nos meus aquários. Beleza? Então para isso eu vou utilizar o teste de KH da Prodac, o teste de pH também da Prodac, para fazer essas comparações, essas medições e essas anotações. Beleza? Hoje eu não vou usar o speed test. Hoje eu vou fazer um teste mais específico, mais preciso, mais focado na precisão mesmo. Lembre-se, o speed test é um teste rápido. Você faz o teste e vê se está tudo bem com o seu aquário. Uma medição aproximada de como está os seus parâmetros, tá? Então ele vai te dar ali. Mas eu vou fazer também um comparativo do speed test com o teste preciso da Prodac, para vocês verem que não é tanta diferença assim. O speed test serve para te mostrar se está tudo bem ou não. Se ele mostrar que algo errado não está certo no seu aquário, aí você vai usar um teste específico, no caso um KH que eu vou usar hoje, para ver qual é a medida exata que está rolando ali. Para esse teste mais horizontal que a gente vai fazer hoje, né, com vários horários do dia, se você fizer de repente com o speed test vai dar igual em todas as fases do dia, entende? Então, para você ter essa noção de quanto de KH flutua, de quanto de pH flutua de fato no seu aquário, é importante usar um teste específico. Beleza? É isso que a gente vai fazer hoje. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender de vez o que é o KH, para você que está começando. E para você que já é velho no aquarismo, eu espero que eu tenha colocado para você qual a importância desse parâmetro no seu aquário de vez, né? O que ele interfere no seu aquário, qual é a importância de manter ele. E aí, gostaram dos testes? Gostaram dessa forma de testar de forma mais precisa o seu pH e seu KH? Legal, né? Então, se você curtiu, se eu te ajudei, considere também, cara, me dá uma força aí, mano. Você já me ajuda bastante curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Cara, você não tem noção de quanto isso me ajuda. Me ajuda pra caramba. Então, se você quiser me ajudar, comece por aí, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, tem aí o botãozinho, ó,
Valeu demais, um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio, e tá em algum lugar aqui embaixo, nunca sei onde é exatamente, aqui embaixo, ele tá por aí. Esse botãozinho aí, você consegue me ajudar com um valor a partir de R$2, você já me ajuda bastante aí no YouTube, o YouTube gosta quando você me paga por aí, e aí como o YouTube gosta, ele me recomenda mais, então você me ajuda de duas formas, assim. Ou, se você quiser me ajudar um pouquinho mais ainda, você pode ir lá no meu Pix, ó, tá aqui o meu código Pix. Através do Pix lá você consegue me dar uma ajuda, a quantia que você quiser, que você sentir no seu coraçãozinho, e aí você ajuda bastante esse canal a se manter no ar. Que mais? E também considere se tornar membro desse canal e ter acesso a áreas exclusivas, conteúdos exclusivos, lives, vídeos exclusivos, futuramente descontos no site e tudo mais, beleza? Agradecimentos aí ao Grupo Onda pelo apoio. Graças ao Grupo Onda foi possível fazer esses testes através dos produtos Prodac. Olha que maneiro. Muito obrigado aí ao pessoal do Grupo Onda por todo esse apoio. Chega, né?